essa gravação, a gente finge que nada aconteceu até agora. Tá bom. Pode usar. Perfeito. Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para a segunda aula do Gael, né? E, bom, a gente já se apresentou na primeira aula, então vou já projetar aqui para a gente dar início aos trabalhos. Bom, não reparem os cachorros do Guilherme. São fofos e bem-vindos. São fofos, eles estão querendo participar também. Então, enquanto o Guilherme está colocando a projeção, vamos aí, segundo encontro, então, do nosso curso. Que bom que vocês participaram do primeiro. Nós criamos, né, no Teams, né, na plataforma, um tópico de dúvidas. Alguns professores colocaram dúvidas no dia a dia, né? Quais as questões que vocês têm percebido, que vocês queiram saber mais do projeto, no desenvolvimento. Tentamos responder a elas. Queremos que vocês coloquem mais coisas lá, mais dúvidas, porque isso mostra que o trabalho está acontecendo. Isso nos deixa muito felizes. Ou até relatos mesmo, né? Como que está atualmente a sua academia. Tá bom? Então, vamos continuar a manter esse contato pelo Teams. O Guilherme colocou agora no chat também a lista. Pode continuar, Guilherme. Manda ver. Perfeito. Hoje a ideia é retomar o histórico um pouco da El, e por isso que está aqui também a Celizinha, que sempre participa com a gente. Mesmo quando não está ao vivo, né, Su? Mas com os poderes do canal virtual, ela sempre nos acompanha, sempre comenta. E a gente queria iniciar com um vídeo, né? Para a gente já apresentar, né, a Celizinha. A gente apresenta o vídeo primeiro e depois faz alguns comentários, alguns reparos que é preciso fazer, principalmente pela época que o vídeo foi feito, tá bom? Curioso, o vídeo, olha que coisa, gente, é do dia 11/11 de 2011. Bom, eu fiquei pensando nisso. E é 11 anos atrás. É se hoje fosse dia 11, né? Não, isso é um vídeo de 11 anos atrás, além de tudo, né? Que curioso. Bom, Guilherme, eu compartilho janela ou tela? Sempre confundo. O Sami, pode deixar que eu compartilhe aqui. Então maravilha. Tá. Beleza? Beleza. Eu ia compartilhar, então manda ver. Então, começamos com um vídeo que fala um pouco da história do projeto, né? Um vídeo antigo que pega bem os primeiros anos do projeto, né? E quando ele começou a se expandir. Então, um vídeo feito pela TV, uma reportagem da TV Gazeta. Então, obviamente, tem muita coisa que... Uma professora da Rede Municipal de São Paulo inovou na forma de ensinar literatura. Criando uma mini Academia Brasileira de Letras, ela faz com que os alunos leiam e até mesmo interpretem a obra dos escritores. A professora Maria Sueli Fonseca Gonçalves é uma personagem que é a cara de São Paulo. Vai para a janela, não sei que coisa não tem. Eu sou Manuel Bandeira, nasci no dia 18 de março de 1998. Eu sou a Maria Clara Machado e já escrevi vários livros de teatro. Na Academia Estudantil de Letras, cada aluno escolhe o imortal que gostaria de ser. Raquel de Queiroz, porque a minha mãe gostava muito dela e aí teve bastante influência. Os dois estavam felizes. Riam até sem razão. A ideia de ensinar literatura de uma forma diferente foi da professora Sueli. Numa aula de português, ela resolveu inovar e começou a interpretar um poema de Mário de Andrade. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual cavalo. A professora lembra que os alunos ficaram intrigados e ela lançou o desafio. Quem quisesse saber mais sobre literatura, deveria procurá-la na sala dos professores. Estabeleci uma senha para eles, poética também, que eles entrassem quietinhos, batessem a porta e me dissessem a nossa senha. Eu me apaixonei, que eu ia entender. Passaram-se meses e não aparecia ninguém. Quando eu já estava assim, esquecendo, falei, acho que não deu certo, vou ter que pensar em uma outra maneira, né? Apareceu uma menina.
que bateu a porta e falou baixinho: eu me apaixonei. Os alunos começaram a participar de encontros literários e cada um acabou se identificando mais com um determinado autor. A professora teve a ideia, então, de formar um grupo nos moldes da Academia Brasileira de Letras. Aos poucos, a paixão da professora Sueli foi contagiando alunos e professores. Hoje, esses novos apaixonados por literatura fazem parte de academias estudantis de letras em 18 escolas de São Paulo. Aqui, eles não somente aprendem, mas vivem a literatura. Há tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é verdade, eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que sinto, e a outra que teus lábios vão beijar. A atividade opcional é feita fora do horário de aula. Uma vez por semana, os alunos se reúnem com professores para estudar algum autor. A capa é usada nos encontros mensais entre as escolas, e eles realmente se envolvem. Você começou a ler mais depois que começou a participar das atividades? Muito mais. O projeto fez tanto sucesso que a professora Sueli foi convidada para trabalhar na Delegacia Regional de Educação para implantar a atividade em outras escolas. Quando as crianças começam a interagir, na hora que eles vão apresentar os autores, os outros professores começaram a ser convidados para assistir aqueles momentos. E a partir daí começa uma coisa contagiante de: nossa, mas essas crianças, elas são aqui da nossa região e eles são autores. Então, quem sabe lá na minha escola, eu também não consigo fazer com que os meus alunos sejam autores. Mas como que eu faço isso? Então, aí começamos assim a pensar: Sueli, você tem que ampliar isso daí. Hoje, a professora Sueli até se emociona ao saber que cerca de 1.200 estudantes de escolas públicas participam do projeto. Eu não fiz nada além de ter uma ideia, que muitos autores já disseram, que uma ideia sozinha não caminha, uma ideia sozinha, por mais linda que seja, é só uma ideia. Precisa do apoio de todo mundo para acontecer. Agora que bate na relva, não sei que coisa me lembra. Lembro-me da criada velha, contando-me contos de fada, e de Nossa Senhora vestida de mendiga, andando à noite pelas estradas, socorrendo as crianças maltratadas. Eu vi que alguns não tiveram acesso ao som, ficou aqui, e uma parte teve, aí eu fiquei sem saber o que fazer. Então, para a solução mais tranquila aqui, né, eu também deixei o link aqui no chat, que aí, pelo menos, quem não pôde ouvir vai poder ver de novo, né? Particularmente, esse vídeo eu sempre passava toda a primeira aula de AEL, era uma tradição, e o pessoal, mesmo os que já tinham visto, né, eles gostavam de rever o vídeo, porque sempre entra acadêmicos novos, né? Então, é um vídeo assim que a história em si é linda demais, né? E dá esse encantamento, né, que é próprio do projeto, essa questão do me apaixonei, né? Tão próprio. E até para mostrar, né, assim, como as coisas não são imediatas, como é um trabalhinho mesmo, né? Se propôs, aí demorou um tempo. Enfim, sempre me emociono muito com esse vídeo. E, lógico, é um vídeo de 2011. Aí o Samir vai fazer algumas considerações em relação aos dados que foi falado de 2011 até 2022, porque ele estava mais nessa parte. Eu estava como, né, coordenador de uma AEL, fui vendo o projeto se expandir, mas quem tinha a visão do todo era o Samir, aí ele conta um pouquinho, e aí a gente passa a fala para a nossa Suelizinha, tá bom? Bom, eu estou um pouco angustiado também, que tem professores que continuam sem som. Eu estou achando que tem uma sala paralela novamente criada, Guilherme. Gente, sempre entrem pela agenda ou onde está escrito o nome da aula. Nunca entrem em reunir, porque senão vocês criam uma reunião paralela e isso às vezes gera confusão. Eu vou dar uma olhadinha agora, tá bom? Realmente tem outra reunião criada. Então aí tem que cancelar essa reunião ou avisar as pessoas que estão nessa sala para saírem dessa sala. Eu acho que foi isso que aconteceu. Uma pena que nem todos conseguiram ouvir o vídeo, né? Mas o Guilherme já colocou no chat o link. Assistam depois, quem não viu, porque de fato é um vídeo. Eu já usei tanto também esse vídeo, né? Nos cursos Gael nós utilizamos, né, Celizinha? Porque assim
foi uma grande reportagem, assim, primeiro que coloca as coisas, os pingos dos devidos is, né? A Cerizinha é uma personagem de São Paulo, a El transforma vidas, é um projeto inovador, transformador, que replicável, não por acaso o quanto que ele se expande pela cidade de São Paulo e para outros lugares, para outros estados, para outros locais do país. E assim, tem uma coisa como o Guilherme disse, era um outro contexto, era um outro momento, assim, o começo do projeto ainda, os primeiros anos, o quanto a Cerizinha batalhou para o projeto ser expandido na Adre Penha. Ela ia nas escolas, ia na GEIF falar do projeto, conversava com os professores, ligavam lá para ela, chamava, você vê que no vídeo fala delegacia, né? Não chamava nem diretoria regional de ensino, né? Era delegacia, né? O nome, né, da DRE, e ligavam lá na DRE, ela conversava com os professores interessados. Ia lá na nossa escola ensinar a oração da fala. Ia nas escolas ensinar o projeto, dava curso. O Gael começou na Adre Penha, ela deu quantos Gaels que a Cerizinha já deu, né, na Adre Penha, e o projeto foi se expandindo, né, na Adre Penha, para as escolas vizinhas, como Itaquera, a escola do Guilherme, que é na Adre Itaquera. Então, foi um trabalho de formiguinha, mas com muita dedicação, muito zelo, muito carinho, que é uma marca da El, que a gente tenta mudar essa parte, tenta minimamente manter esse padrão, né? O padrão Cerizinha de qualidade, né? Então, no vídeo, aquela mesma alegria que ela demonstra, né? O bom é ver isso, né? Passou quantos anos? 11 anos já daquela matéria, e o projeto só cresceu, só se expandiu, e a mesmo brilho nos olhos, né, da Cerizinha ao ver uma nova criança participando do projeto, uma nova escola aderindo à El. Então, continuamos nessa caminhada. 17 anos, fez agora no dia 30 de maio o projeto AEL, e estamos aqui, né, depois desses 2 anos tão complicados, tentando retomar da melhor forma possível no presencial o projeto, essa expansão, e quantos professores novos aqui no projeto, que estão começando esse ano, a El, muitos que até então nem sabiam que existia o projeto, ou que só ficaram flertando com a El e agora estão de fato no projeto. Então, nada melhor do que a gente ouvir a Cerizinha um pouquinho dessa trajetória do projeto e falar um pouquinho com vocês, inclusive tirar algumas dúvidas que vocês colocaram. Então, sem mais delongas, né, vamos ouvir a nossa querida Cerizinha. Muito boa noite mesmo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Tem um grupo aqui de professores que já estão comigo há tanto tempo, professores da El, em todas as regiões, professores que batalharam e batalham juntos comigo, né? E representantes da SME, da diretoria, das diretorias regionais, enfim, como eu disse, a gente revê assim, um vídeo antigo, né? E passa mesmo um monte de coisa na sua cabeça, né? Como dizem aquele filme que passa diante dos nossos olhos. Você contemplar, vivenciar uma situação embrionária, né? Bem do começo, ver esse sonho se expandindo, e como eu disse lá, por conta de não ter sido um sonho solitário, um sonho, como eu disse lá, vivi só de uma pessoa, mas que em que não se acredita nele, mesmo que seja um sonho mais lindo do mundo, ele não se expande, porque nós precisamos dessa força. E essa força que nos une é impressionante, é impressionante. Não necessitam tantas palavras quando vocês estão aqui, nesse GAEL, curso de gestão e acompanhamento do projeto AEL, mesmo que nós nunca nos tenhamos visto. O nosso ponto comum é que somos educadores de verdade, que viemos para esse mundo com uma espécie de missão, mas não no sentido, assim, apenas
romântico da palavra missão, né? É uma missão de missionário mesmo, né? Uma palavra que nos remete à nossa essência, ao nosso ser. Então, todos que aqui estamos, somos educadores e temos dentro de nós, de um modo ou de outro, desenvolvemos de maneiras diferentes, mas fazemos o mesmo exercício que é contagiante, de querer o bem da educação, das nossas crianças, dos nossos jovens, da escola pública de qualidade com que tanto sonhamos, né? A qual muitos de nós tivemos nossa trajetória nessa escola pública também. Então, quando alguém começa a falar de um sonho, e você recebe, talvez, por um olhar, um brilho no olhar, um coração batendo forte, alguma coisa muito subjetiva e verdadeira. E quando isso é passado para outras pessoas, não só por palavras, mas por sentimentos, a grande magia está feita. A grande magia está feita. Então, eu sempre digo que para vocês não há necessidade de explicar tanto, de falar tanto, porque, no fundo, nós somos muito, muito, muito iguais. E isso eu aprendi durante todos esses anos com vocês. Vendo tantos projetos lindos acontecerem na nossa rede, ao nosso lado, e todos, por diferentes que fossem em alguns aspectos, têm no cerne a paixão pelo que fazemos, a vontade muito grande de que a educação seja vista dessa maneira. E quando no começo você lança uma ideia, você não tem certeza do que virá. Certamente, o caminho não será o tempo todo florido. O caminho não será o tempo todo de respostas aos nossos sonhos. Mas chega um momento em que não adianta mais nada disso. Você se reveste desse sonho como se ele fosse você próprio. E é isso que ele é. Você se confunde no sonho e o sonho se confunde em você. De repente, a sua vida, o que você pretende, o que você quer fazer, não tem mais sentido, independente da receptividade que tem nesse sonho. Se ele será acolhido ou não, se ele será compreendido. Por incrível que pareça, eu estou falando do começo, quando ninguém conhecia o projeto, e que quando você falava dessas coisas, parecia que você era uma pessoa à parte no mundo, sabe? Uma pessoa que não fizesse parte quando as pessoas estavam fazendo tantos estudos, buscando tantas estatísticas para comprovar essa ou aquela teoria, essa ou aquele pensamento, e você praticamente sem teoria nenhuma, a não ser aquela teoria que nasce do coração, que muitas vezes você vê, vocês mesmos me mostraram isso, vocês professores, estou aqui me lembrando de tantos, que defenderam a ELM em teses, em suas faculdades, teses de doutorado, teses em pós-graduações, em livros que escreveram, vocês, que tinham um caminho muito mais rico do que o meu. Só que vocês acreditavam também, porque se misturavam com esses mesmos sonhos meus. Então, no começo, você falar de algo assim,
É como você chegar num lugar e começar a falar de poesia, poesia, poesia. E quando as pessoas mais preparadas perguntam o porquê das coisas, você não sabe dizer a resposta, mas você está ao lado de pessoas e de crianças e dos seus alunos que mostram todo dia que eles estão ávidos para serem vistos. Eles querem somente serem percebidos como pessoas capazes de sonhar e de realizar. Eles apenas se veem e sentem a verdade do que falamos, entendem? Então, hoje, passados tantos anos, que você já tem um trabalho que embasa tudo isso como verdade pelos caminhos que a El trilhou, você percebe, muitas vezes aconteceu comigo, que aquilo que é ditado nas teorias mais consagradas, ela estava já e está no nosso coração, talvez sem nenhum embasamento, além do sentimento, das emoções e da certeza de que, mesmo que não dê certo, nós seremos honestos e sinceros conosco mesmos, porque nós estamos enveredando por um caminho que nós conhecemos, sabemos que dá certo, porque ele é todo pautado e baseado na humanidade nossa, que não é privilégio de ninguém. A humanidade nossa é de todos. Todos somos humanos e todos nos emocionamos, todos somos donos dessa humanidade, desde que viemos para o mundo, desde que estamos aqui. E por não depender de idade, de conhecimento prévio e de nada disso, você se surpreende com os ensinamentos que recebe dessas crianças em sala de aula todos os dias. Muitas vezes, nós já sabemos que esse não é um privilégio de ninguém. Nós sabemos disso. Mas as crianças muitas vezes não sabem. A vida delas, a vida particular, a vida doméstica, muitas vezes é cerceada de perigos. Às vezes, elas se aproximam de nós só para serem ouvidas, só para se mostrarem como de fato são. Mas as crianças, os jovens, eles não se entregam de repente, assim, com uma crença inabalável, se eles não tiverem algum contato conosco, se eles não sentirem em nós a verdade que nós queremos passar. Então, quando ali essa senha que eu disse, eu me apaixonei, a senha que saiu de repente numa conversa na sala de aula, convidando-os a me procurarem fora do horário das aulas, nos dias em que eu tinha hora atividade, preparava minhas atividades na sala dos professores. A senha, eu achei que tinha que dar a eles uma senha. E naquele momento, sem nada preparar, veio aos meus ouvidos a frase: eu me apaixonei. Porque a única certeza que eu tinha é que eu tinha paixão. Tinha paixão pela minha profissão, pela minha escolha, e era muito apaixonada por todos eles. Por todos eles. A El nasceu até de uma necessidade que eu via na sala de aula,
de um egoísmo assim que eu queria atrair e conquistar todos. Eu não me satisfazia se alguém estava distraído com as aulas, as minhas aulas de língua portuguesa na sala de aula. Eu queria que eles amassem as minhas aulas. Eu estava começando, porque eu comecei muito tarde ou muito cedo, eu já tinha 42 anos e estava vindo de uma outra carreira, de empresa particular, imaginem, em busca do meu sonho maior, que era o de ser professora e começar e recomeçar aí. Então, nos meus sonhos, todos os alunos iam me esperar contentes e eu conseguiria passar para eles o melhor do meu conhecimento, tudo que eu tinha juntado, angariado durante tantos anos. E na faculdade também, lógico, em todos os espaços onde eu consegui aprender, na minha casa, com minha família, com os meus amigos, com todo mundo. Quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, eu sabia que eu estava entrando num grupo onde encontraria parceria. E por amar muito crianças, eu sabia que eles iam me entender num simples gesto. Porém, no começo, e com total inexperiência também, eu vi que não estava conseguindo trazer para eles, mostrava-lhes à mesa o que eu tinha trazido e dizia: tem um banquete aqui que eu preparei para vocês. Fazia assim. Só que para vocês saborearem, vocês têm que se entregarem. E dizia também que naquele espaço da sala de aula ia acontecer uma magia. Só que apenas perceberiam quem estivesse muito atento. Então, aquela aula, aquela poesia que eu declamei no vídeo, A Serra do Rola Moça, foi uma estratégia de levar para a sala de aula os textos que eu amo, os textos, inicialmente os poéticos, né? Que eu amo muito poesia, e como eu queria movimentar as emoções, nada melhor do que a linguagem poética, a poesia, para tentar encantá-los. Todos de uma vez só. Olha só, que pretensão. Todos de uma vez só. Não importava de onde vinham, se até então tinham tido desgostos, tinham tido fracassos escolares, se não acreditavam mais neles mesmos, ou se acreditavam muito, ou se gostavam muito de ler, ou se sabiam ler, sabiam interpretar, nada importava. O que importava era entregar o coração. Mas eu sabia que se eu falasse assim com eles, seria uma fala a mais diante de tantas outras que, por certo, eles já teriam ouvido nos anos de escola. Por certo, teriam ouvido. Então, eu imaginei que teria que ser algo vivo, como é a literatura. Algo que se mostrasse por mim, como instrumento, mas não pela minha pessoa. Por eu ser professora, por supostamente ter um conhecimento que iria além do conhecimento deles. Por nada disso. Eu teria que trazê-los ao exercício da admiração pela literatura, admiração pelos autores, pelos textos, admiração pela essência deles e o reconhecimento de que eles podiam, de que eles eram maravilhosos e que bastava acreditar nisso. Então, eu me apaixonei, que tantas vezes ouvi de tantos que estão aqui,
que estão na história da El desde tempos antigos, desde o começo, que estão além dos 17 anos, porque posso dizer que tivemos 5 anos de preparo da semeadura da terra, sem o projeto AEL, mas com a essência dele entre nós, na escola. Esses professores sempre me emocionam quando eles dizem para mim, eu vim para a El porque eu me apaixonei. Então, a paixão é que nos move. Pensem, sempre quando temos amor, quando temos paixão por algo, por pessoas, é que nós nos revelamos em toda a nossa essência, em todas as nossas possibilidades. Então, nesse primeiro momento que vocês estão aqui, vocês já vieram ao primeiro encontro deste ano do Gael. Vocês estão voltando agora no segundo encontro. Outros perderam o primeiro encontro. Estão aqui chegando hoje. Por que razão? O que moveu cada um a estar aqui? Para falar do projeto AEL, para falar de literatura, para falar de poesia, para falar de humanidade, para falar de sentimentos, para falar de emoções. E depois ir percebendo, pouco a pouco, como a sua essência conversa com tudo isso. A sua essência de educador, de professor, simplesmente de pessoa atenta às coisas boas, pessoas que acreditam no melhor, pessoas que acreditam sim no poder de transformação da literatura, da poesia, das artes. E se tudo isso nos move, por que razão não moveria os nossos pequenos? Por quê? Por que eles também não ouviriam com emoção essas poesias, esses textos, e não se encontrariam e não teriam desejo de conhecer mais? A Serra do Rola Moça, que eu declamei no vídeo, na El Machado de Assis, na André Penha, na MF Silvio Fleming, foi o primeiro poema que quando convidei quem quisesse continuar nesse assunto, fora das aulas, viesse me procurar, às quintas-feiras, nas minhas horas de atividades, lá na MF Padre Antônio Vieira. Então, foi o primeiro, porque eu imaginei, e é verdade, vocês podem constatar isso, por favor. Os textos narrativos, eles têm uma sequência, eles têm uma estrutura, melhor dizendo, que mexe muito com essa narrativa, ela mobiliza os sentimentos humanos, porque aparecem personagens, e esses personagens remetem ao que são pessoas, que somos nós. Personagens. Esses personagens têm ações, têm atitudes que não são diferentes das nossas, sendo boas ou más ações, recomendáveis ou não atitudes que temos durante a vida. Temos história, e o que não é nossa vida, senão uma sequência de histórias, desde que nascemos, de memórias, de projeções de memórias, de lembranças que marcam a nossa trajetória de ser humano. Então, histórias contadas com criatividade,
Histórias contadas com uma imaginação peculiar dos autores. Histórias encantatórias que nos encantam e que não deixam terminar no ponto final essa história, porque mexem conosco, porque removem e remoem sentimentos, porque nos incitam até escrever nosso próprio texto e remodelar a nossa própria história. Então, a Serra, imaginei que eu tinha mais jeito com poesia, embora sempre tivesse lido textos em prosas, sempre tivesse tido os meus amigos literários, inúmeros como todos vocês. Mas os poetas, que eu amava tanto, se pudessem escrever histórias, por certo, essas histórias, se fossem interessantes, poderiam prender a atenção das crianças mais novas. Porque, no exemplo que eu dei, a Serra do Rola Moça, é uma história que conta o casamento, o dia do casamento de dois jovens. A volta deles da serra, quando caem, uma cai, o outro se joga no despenhadeiro. Que coisa trágica, horrorosa até de se pensar. Que triste no dia do casamento. Porém, a cadência, o ritmo, a criatividade, a originalidade em contar essa história de um jeito como os poetas sabem contar, como os escritores, os professores sabem contar, muda tudo. E foi assim, surpreendentemente, que esse poema deixou uma sala de aula, última aula do dia, que era uma quinta série D, em Polvorosa, imagine, na última aula do dia, deixou essa sala calada, ouvindo o bater que fazia nas pernas do galope dos cavalos descendo a serra, e me sentindo uma pessoa que estava até fora da minha função de professora naquela hora, mas eu era como se fosse uma atriz. Imagine que audácia, desconhecida a mim mesma, porque quando eu vi as crianças sentarem quietinhas naquelas carteiras, em 10 minutos de interpretação de um poema, caladas, emocionadas, e que tinham lágrimas nos olhos como eu tinha, saí toda feliz, toda empolgada, sabendo que aquilo que eu queria testar, na verdade, no começo, não era uma loucura a mais dessa cabecinha tão fantasiosa. Era algo sim que existia. Não era sem sentido o que eu acreditava. Então, queridos, foi essa crença e esse teste, sabe? De vasculhar o meu mais íntimo, o que estava lá dentro de mim, e que disso dependia o que eu iria conquistar a partir daí na minha carreira, no meu sonho de ser professora, que tinha desde criança. Eu saí tão feliz daquela sala, e fui embora para casa, num êxtase que não consigo descrever para vocês, mas que é tão verdadeiro e ainda
é tão sentido em mim que me faz ter coragem de falar aqui para vocês, até para quem não me conhece, até para vocês que estão me conhecendo hoje, o quanto vale a pena, o quanto vale a pena acreditar de verdade no seu sonho, acreditar que ele pode dar certo e que mesmo que não dê certo em todos os momentos, sem ele, você já não consegue mais continuar caminhando pelos caminhos que você traçou, entendem? Então, a Academia Estudantil de Letras nasceu em encontros que eu fazia embaixo das árvores, dos eucaliptos da escola, da IMF Padre Antônio Vieira, da Zona Leste de São Paulo. Foi ali naquele chão que o meu sonho se fincou de uma maneira muito forte. E foi muito demorado. Depois do convite, demoraram meses e meses e meses para surgir a primeira aluna, a primeira criança que bateu a porta e disse a senha, eu me apaixonei. Ficamos meses só nós duas embaixo dos eucaliptos da escola, falando de poesia, recitando poesia, contando segredos, porque vocês vão ver, e os professores que estão aqui, já há mais tempo na EL, sabem que isso é verdade, sabem que quando começam a fazer os encontros literários, os encontros do teatro na escola, essas crianças começam a se aproximar mais de você, porque elas conseguem perceber o quanto você as ama, o quanto você as ama. Então, elas se entregam também. E o círculo vai aumentando de uma maneira tão inesperada, no sentido de que a atiçada chama, não tem mais espera. Ela se inflama e enche de luz os ambientes, enche de luz os pensamentos, cria uma irmandade. Os professores podem falar, e vocês que estão começando vão sentir isso também. Depois vocês vão me contar um dia, como esses mais antigos já me contaram. Você sente algo irradiando de um lado para o outro. Você sente que o que existe ali, agora entre vocês, já não é mais um sonho. Já não é mais um sonho, é um trabalho de encantamento, sabe? Que envolve você o tempo todo. Tem mais, que te faz dar ideias. Você começa a receber, parece que dentro, não sei de onde, mas você parece mobilizar todo o seu ser para receber ideias. E aí vão crescendo as suas possibilidades de expandir tudo isso. Porque você abre canais. Sabe aqueles momentos em que você se entristece? Reparem, aqueles momentos em que você se recolhe com você mesmo. Momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de insatisfação, de decepção, que todos passamos. Esses momentos, de certa forma, se eles durarem muito, eles vão bloquear nossa imaginação, vão bloquear nossa vontade de ler, de buscar um livro, de penetrar nas leituras,
de buscar em literaturas, de buscar em exemplos, em pessoas, aquilo que pode nos abastecer mais. Porque se a nossa alma estiver fechada, ela passa a não receber esses presentes. Bom, precisamos, então, estar atentos, abrir os canais e precisamos nos entregar ao que há de vir, porque virá. O que eu estou dizendo a vocês é que vocês são muito bem-vindos na EL. Vocês não vieram por acaso, vocês não vieram por acaso. Nesse meu percurso, conheci professores que vieram para ela, vou ver como é, e alunos também. Fulano vai, fala que é tão legal, fala que a EL tem passeios, puxa vida, a gente toma posse, põe capinha, recebe medalha, batem palma para a gente chega ao microfone e fala sem ter vergonha, ou se tem, ninguém ri da gente. E aí, você também fica encantado com tudo isso, porque você conhece aquele seu aluno. Você lembra dele quando passava pela sala de aula, pela sua sala de aula, e abaixava a cabeça, sem ânimo, sem ter vontade de nada. Ele já estava cansado de tudo isso. Escola? Para que escola? Porque eu aprendo tanta coisa que nem sei se vou usar um dia. Por que escola? Por quê? E aí, um belo dia, você escuta de um aluno seu como eu escutei. Vou falar. Eu escutei um aluno meu de 5ª série falar para mim: professora, por que quando eu estou na EL, eu não consigo mais zoar na sala de aula? E eu respondi para ele: quem falou para você que na EL você não pode zoar na sala de aula? Alguma vez te falei isso? Já falei isso para você? Não. Você está sentindo que é esquisito você ser um acadêmico, ter uma postura acadêmica realmente, que nós não brincamos de academia, de letras. Vocês são realmente acadêmicos. Vocês realizam tudo que uma academia faz. Tudo que uma academia de letras realiza, vocês realizam. E como esse acadêmico, em algum momento, seria uma referência, alguém notado na escola pelo que é bom, pela vontade de estudar, pelo orgulho que tem da escola e dos professores. Como essa mesma pessoa, conseguiria esquecer tudo num segundo, voltando para a sala de aula, continuar zoando, como você falou? Pensa bem o que te faz mais feliz. Pensa bem onde você está se encontrando. E esse aluno teve, algum tempo depois, tem toda a história dele, se vocês pesquisarem no site da nova escola, tem uma poesia publicada em que ele dizia assim: eu sou um sabiá que adora cantar. Eu canto dia e noite, eu canto noite e dia. Só não entendo, porque não entendem a minha cantoria. E eu descobri que esse meu aluno poeta se julgava incompreendido porque ele era simplesmente uma criança alegre e feliz. E na imaturidade dele, não percebia o quanto essas brincadeiras, fora de hora, muitas vezes, perturbavam e atrapalhavam o ritmo das aulas, preparadas com tanto carinho por seus professores, que estavam ali à frente de corpo e alma,
e que podiam também se sentirem desanimados com tanta falta de atenção. E assim, essa magia vai se processando. E vocês vão descobrindo, ao longo do tempo, que vocês... É preciso ter um pouco de paciência no começo, digo mesmo para vocês. Porque não é tão comum assim, ainda hoje, né? A El, graças a Deus, ela é tão bem vista, ela é tão reconhecida. Vocês ajudaram e me ajudam tanto. É hoje. Nem preciso muito falar, porque as pessoas já, às vezes, chegam às escolas e perguntam se em determinada escola tem a El para matricular o filho. Eu tive depoimentos assim de coordenadores pedagógicos. Vocês acreditam? Olha que maravilha. A El vira uma referência boa, que fala bem da escola, que fala bem dos professores, que fala bem de nós, que fala bem dos alunos. Mas o caminho precisa ter paciência e não desanimar por nada desse mundo. Então, vocês estão chegando e vocês estão hoje me ouvindo assim? Cada um vai receber o que eu estou falando de um jeito, porque eu também não sei como eu chego, às vezes, aqui me sinto muito à vontade, porque vocês são como eu, são meus amigos, os professores, meus queridos. Já amo vocês todos, mesmo sem conhecê-los. Agradeço por vocês terem vindo buscar conhecer o projeto. E que vocês se sintam fortalecidos, porque nós vivemos numa união poderosa. Nós nos amamos demais. As ideias fomentadas na El, se no começo elas eram tão simples, mesmo com a mesma essência que tem até hoje, sempre teve essa essência, mas elas foram crescendo com a colaboração de todos vocês, com os eventos que vocês fizeram, com as ideias que vocês tiveram, com tudo que vocês acrescentaram ao projeto. E não foi pouca coisa. E tenho certeza que daqui para frente, muito mais será acrescentado. Porque a El se movimenta. E tanto ela se movimenta, que você tem a oportunidade de acompanhar na sua escola, onde o projeto se iniciar, você tem a oportunidade de acompanhar os acadêmicos em diversas fases, que vocês vão ver durante o curso, tudo isso bem pormenorizado. Mas os membros correspondentes, os membros titulares depois, né? Como ao longo de anos, porque é um projeto que você entra, vejam bem, você vem para o projeto por livre vontade. Agora, essa vontade tem que ser despertada, porque senão você cai no marasmo de que é sempre assim, nada vai mudar. Não é? Quem desperta essa vontade? Creiam, meus amigos, somos nós. Somos nós, adultos, que já vivenciamos na infância, na juventude, muitos momentos que nossos alunos estão vivendo. E somos nós que sabemos que podemos transformar isso. E somos nós que vamos fazer essa mágica. Somos nós, ninguém mais. Então, eles precisam de nós. E nós precisamos deles. Agora, se você tiver paciência, sempre falava para eles que a postura acadêmica não é algo imposto também. Eles vêm para a El por livre vontade. Não tem nenhum pré-requisito para que eles venham. Sabe ler? Sabe escrever? É um bom aluno. Seus pais são chamados na escola,
as pessoas que cuidam de você têm muito trabalho com você. O que você faz? Você é tido como onde você se encaixa. Não, ninguém pergunta nada. Você é bem recebido, de braços abertos. Você recebe, Nael, guardem essa palavra, uma oportunidade. E o mais bonito de tudo é que, vindo por vontade, você permanece, as crianças permanecem no projeto durante os anos que eles ficam na escola, mesmo tendo começado no primeiro ano do ensino fundamental, no 5º ano, no 7º. E aí, quando saem, eles querem continuar. Daí a criação do membro vitalício da EL. Uma vez acadêmico, sempre acadêmico. Então, imaginem como crianças que diziam que as crianças não gostavam da escola, que a criança não via a hora que desse aquele sinal para ele sair embora correndo, chutando, às vezes brigando no meio do caminho, brigando, rindo, torcendo por uma briga. Eu vi isso, vocês também devem ter visto. Crianças quererem voltar para a escola, fora do horário da aula, sem ter nenhuma obrigação, vir por vontade. Digo mais, contar para os pais o que é a EL e como é importante para eles. Por vontade própria. Não é lindo demais isso? E daí eles levam para onde eles forem. Eles levam para a vida. Eles levam como experiência de vida. E o quanto, eles nem imaginam o quanto de bom eles é que fizeram por nós. Ouço relatos de professores que dizem, eu andava desanimado, mas quando eu cuido da EL, quando eu vim para a EL, reacenderam todas as minhas paixões pela educação. Olha que lindo. Agora, eu não digo isso para vocês com um orgulho bobo de dizer assim, olha como o projeto é bom, olha o que nós fizemos. Nunca, 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 nunca. Eu acho que se temos algum mérito, olha o que nós descobrimos. Nós descobrimos que as crianças e os jovens são o melhor que temos no nosso planeta, na nossa Terra. São os melhores, são os mais puros. Então, são eles que estão à frente. Então, não é difícil contagiar crianças e jovens, porque eles têm esse sentimento puro. Não é nada difícil. Quando vocês fizerem o primeiro seminário na escola, eu ouvi isso de uma professora da MF Figueiredo Ferraz, onde eu também dava aula, segundo a El Monteiro Lobato. Não tinha ninguém, eu ia lá falar na GEF, ninguém se apresentava. Ninguém. Era como quando eu chamava para vir para as reuniões, debaixo dos eucaliptos, e ninguém aparecia. A mesma sensação. Só que tinha uma professora que foi tocada, muito tocada. E ela nem era, ela não trabalhava na sala de aula, trabalhava como auxiliar de período, a gente falava naquela época. Ela falou, se ninguém pegar a El, eu pego a El. Ela falou assim. E foi com ela que nós construímos a El no Figueiredo Ferraz, a segunda El. Porque ela acreditou demais, sabe? Ela acreditou e deu o primeiro passo. Depois vem os outros professores. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Vi professora também que falou assim, no GAEL já, eu na Diretoria Regional de Educação da Penha já. Um GAEL como esse nosso aqui. Esse não está sendo um GAEL como o nosso, porque eu estou sendo assim, né? Eu não estou fazendo o que o Guilherme e o Samir vão fazer e fazem.
falando o que eu fiz. Então, já é diferente agora, entende? Porque eu estou vendo, é como que eu não estou perto de vocês agora, sabe? Mas eu estou perto de vocês. Então, essa professora falou assim, tem uma coisa, eu fundo a El, só se ela tiver o nome do meu autor preferido. Olha que caminho, como patrono, olha que caminho que temos que fazer. Vocês vão ver tudo isso assim, bem esmiuçado, tenho certeza, na escolha do patrono de uma academia. Aí tem que agradecer, porque ela disse o sim, na hora. É igual criança, quando eles chegavam até mim e falavam assim, professora, mas Nael pode? Eu pensava comigo, meu Deus, o que será que ele vai perguntar? Aí eu deixava, seja o que for, vou responder, pode, pode. De que forma você vai fazer isso? Porque nesse primeiro momento, agora, é claro, nós temos uma El legalizada, né, com portarias, com tudo, tem tudo mastigadinho para a gente fazer. Mas nessa época tinha só coisas da minha cabeça, entende? Da minha cabeça que pensava, não, isso não vai poder ser assim, tem cabimento. Mas se eu tivesse essa fala no começo, não, eu precisava descobrir por que estavam querendo aquilo. Por quê? E investir é como que você seduzir uma pessoa. É como você mostrar para ela, sem violência, nunca com violência, com palavras gritantes, incompreensíveis, sempre com muito carinho, sempre com muito carinho. Receber o que eles trazem, de braços abertos, entregar o que eles pedem e, ao mesmo tempo, trazê-los para o que queremos, com muita sutileza e verdade. Então, vocês vão receber uma... Isso acho que é o que me inspira a falar hoje para vocês nesse momento. Agora eu quero falar duas coisas que eu acho que eu vim aqui, isso eu pensei antes. Falei, preciso falar para eles. Nessa etapa que vocês estão agora esqueçam, agora eu vou falar de coisas que a gente faz, que é assim, na metodologia e na estratégia pedagógica que usamos. Bom, eu vou falar da escolha, bem rapidinho, porque eu sei que eu nem sei se já falei tanto demais, Samir me corta, Guilherme também, pode cortar. Mas eu estou pensando em falar duas coisas que eu quero falar rápido, porque essas outras coisas eu demoro muito, porque ela mexe com o meu emocional também, né? Não que essa não mexa, mas é diferente, porque eu já estou acostumada a fazer, sabe? Então, eu vou falar para vocês da escolha do amigo literário, a fase que vocês devem estar passando agora. A escolha do amigo literário, depois de ter a escolha do patrono, da nova academia, por exemplo, e da pasta do acadêmico, que é o primeiro documento autoral deles, né? É muito importante a pasta do acadêmico. O que precisa ser dito para vocês? Eu tenho aqui professores, Samir me disse que 30% dos professores são antigos, 70% dos professores são novos. Então, olha só, que desafio, porque isso vai acontecer em cada escola, principalmente depois desse período que nós atravessamos, a pandemia, né? De muitas remoções, de muitas trocas de designações e tudo mais, né? Olha, uma coisa que não pode ser perdida de vista. Para as academias novas, todos estarão começando a fazer a pasta do acadêmico. Nos encontros literários, os professores de estudos literários estão, nesse momento, repertoriando as crianças e os jovens para a escolha do amigo literário.
que vocês também vão ver com certeza em outros encontros, que não precisa e não deve ter pressa para ser o mais consciente possível. Amigo, não é no primeiro momento que você diz, é meu amigo, sou sua amiga. Quando era criança eu fazia assim. Eu passava pela minha rua e falava, mãe, tem criança nova na rua, eu preciso perguntar o nome para ela ser meu amigo. Na minha cabeça de criança, bastava saber o nome, já era meu amigo. Agora, nós vamos pesquisar, fazer pesquisas, muitas, 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 até chegar à escolha desse amigo literário. As escolas que estão começando vão fazer esse percurso quase que ao mesmo tempo, porque eles têm em vista uma fundação de uma academia. E as escolas que já fazem isso há anos? Gente, é aí que eu sinto que precisamos agir, sabe? Porque nós precisamos manter motivados esses alunos que vêm estudando seus amigos literários ao longo de anos. A nossa pastinha do acadêmico chega até a pergunta número 10 e da 11 diante é uma pesquisa que já não é mais tão, assim, não é dirigida nem direcionada, que a gente não faz isso, mas tem uma motivação muito mais deles mesmos do que nossa, que estamos coordenando, mediando o processo. Então, essas crianças, eles têm que avançar em cada festa anual de posse para apresentar uma biografia do seu autor, ou um trecho, uma obra do seu autor ampliada, e não ficar restrito àquele primeiro momento quando tomou posse. Percebem? Quem vai ajudar nisso? Além de nós. Esses alunos que já estão avançando como membros correspondentes até a posse de membros titulares, de membros principiantes, né? do ciclo de alfabetização para o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral. Cada eles tem um trabalho diferente na EL. Esses que vão tomar posse já do ciclo autoral, que já tomaram posse anos anteriores, eles podem e devem sentar-se ao lado dos que estão começando, orientá-los na confecção da pasta do acadêmico, permitir momentos nesses encontros literários que eles voltem no tempo e contem com as dificuldades que tinham também quando começaram a fazer as pesquisas. Dessa maneira, os que já estão há mais tempo vão sentir que estão crescendo muito, estão auxiliando, ajudando os mais novos. Olha que lindo isso, que protagonismo, que exercício importante para a vida, né? E os professores mediam os dois, mediam todos, têm as suas ideias para ampliar. E onde tudo isso fica mais belo, mais lindo, palpável, né? No teatro. E esses textos vão chegar até o coordenador do teatro, das atividades de teatro. Lá há um esmero disso tudo. É como se uma nova obra fosse escrita. E a academia aí tem o seu protagonismo evidenciado. Entendem? Falei assim isso de comecinho, porque eu acho que agora... e outra coisa que vocês vão pensar. No chá literário. Sabiam vocês que o chá literário não foi uma ideia da minha cabeça? Que foi de vocês? Que teve alguém que fez o primeiro chá literário e que ele veio fazer parte da portaria? Olha que lindo! Olha como aquilo que eu disse a vocês é verdadeiro. As ideias vão aumentando, a criatividade vai expandindo.
Por isso, a EL está sempre em movimento. Então, o chá literário é o primeiro evento de apresentação do projeto para a comunidade. A comunidade tem que se sentir parte da escola, nem se fala, e da EL. Ele tem que amar a EL. Tem não, né? Mas a gente vai fazer de tudo que ele ame a EL como nós amamos. Porque se ele amar a EL como nós amamos, e seu filho ama, certamente, pronto! Tá feito também. Temos casos de mães de alunos do Padre Antônio Vieira, que voltaram a estudar, se transformaram em pedagogos, por terem filhos na EL, e que tinham o sonho de fundar uma EL em sua escola, quando conseguissem também iniciar na profissão, no magistério. Olha que lindo! Então, nós temos muitos exemplos no caminho. E vocês, com certeza, vão trazer outros e outros e outros. Então, o chá literário, a turminha apareceu, não importa que ainda não descobriram os amigos literários, ainda é cedo, deixa, ainda é cedo. Importante que esses estudos, essa escolha, venha com um mínimo de consciência ainda, que depois é possível, são possíveis mudanças, é o amadurecimento, são outras procuras, isso faz parte também. Mas nesse momento, que eles, este chá literário de apresentação do projeto, aqueles que já escolheram os seus amigos literários, e mais, olha a importância dos membros mais antigos. Eles não podem sentir que agora a EL está se voltando para quem está chegando. Isso eu estou falando para 30% de professores que já têm a EL aqui, que já desenvolve o trabalho. Eles têm que sentir que eles são essenciais no projeto, que eles são esteio, que eles são exemplo. E vale muito mais um exemplo deles para as crianças e jovens do que o nosso próprio exemplo, que vai falar muito mais a professores, talvez, do que a eles, entendem? Então, é muito forte isso. Então, um evento que se convide a comunidade, já no início, para apresentar o projeto. E um ou outro, os mais experientes, que já tomaram posse, relatarem, contarem para os pais como é o projeto. O aluno contando suas experiências e falando do seu amigo literário. E ele mesmo apresentando, eu fazia assim, sabe, gente? Ele mesmo apresentando os novos. Vou chamar meu amigo acadêmico. E no meio dessa apresentação, pequenas encenações, já, para se perceberem a ligação que fazemos no projeto de literatura e teatro. Por isso que temos os dois coordenadores. Às vezes é uma pessoa só, mas desempenha as duas funções. Bem, pessoal, foi isso que meu coração falou. Não sei, né? Nem sei que oração, não tenho vergonha. Falem agora com os meninos, né, meus queridos, e perguntem o que quiserem, e eu digo que estou à disposição de vocês. Eu tenho se vocês quiserem WhatsApp, quiserem meu e-mail, quiserem a minha vida, é de vocês, viu? Não tem escrúpulo nenhum, confio plenamente em todos vocês. Aí eu queria que, assim, vocês podem me procurar, tá? Podem me procurar para esclarecer dúvidas, tudo, porque eu estou aposentada, né? Mas eu não estou aposentada a EL, gente. Nunca vai acontecer isso comigo. Nunca, eu tenho certeza. E é com muito prazer, eu me sinto privilegiada ainda de ser convidada por vocês, né? Eu sempre fico com uma vergonhinha, que eu falo, meu Deus do céu, será que eu não estou sendo muito atrevida, né? Então eu espero vocês me convidarem para eu fazer alguma coisa, tá? Mas contem sempre com verdade. E Suelizinha, é importante comentar, né, que com a sua aposentadoria, antes mesmo da aposentadoria, né, você começou a se dedicar a outra apresentação, que é o seu lado escritora, que está cada vez... Ai, gente, que lindo, gente. Bem hoje, Samir. Olha, escuta só, gente. Eu sempre gostei de escrever, né? Aí eu ficava assim, eu sempre escrevi muita coisa, principalmente poesias, né?
Aí imagina, não tinha um livro, já era sou, né, acadêmica da Academia de Letras de Campos do Jordão. E ainda as crianças da opa, fala aí, Samir, da Cláudia, da Santo Amaro, da MF, Laerte. Laerte Ramos de Carvalho. Gente, eles me escolheram como patrona. Eles me escolheram. Foi no dia 30 de novembro. Há 3 anos já vai fazer. E eu fui escolhida. E diante deles eu falei, meu Deus, cadê meu livro? Olha só. Mas no dia a dia da escola, da EL, tudo, imagina, parar e escrever um livro, né? Mas eu fiz isso. Olha como eu fui estimulada por eles, né? Eu escrevi o livro e já na fundação deles eu já estava com o primeiro livro, assim, rascunhado, e li para eles os versos. E hoje, gente, bem hoje, olha que lindo. Chegou aqui em casa, chegaram 8 caixas. 8 caixas. E eu estava lendo na nota, muito pesadas, 126 quilos, imagina! Os meus livros, o segundo livro meu, está aqui, embaladinho. Aí logo vamos ver se a gente faz um lançamento, assim, uma apresentação desse trabalho, né? E eu escrevi, a Érica de novo, que é a minha linda aluna da EL, que ilustrou o primeiro livro e também ilustrou também o segundo. Esse segundo é um cordel, gente, minha paixão, cordel, amo cordel. Lembra que falei de encontrar textos narrativos? Então, desde criança, meu pai era apaixonado por cordel, e ele falava os versos em volta da nossa mesa da cozinha, e eu decorava, tem um monte de cordel aqui. Então, eu escrevi o cordel agora, o nome é assim, ó, O Encontro Inusitado do Pinóquio, de novo ele, com o Pequeno Príncipe. Ai, meus 2 queridinhos, né? Pinóquio e o Pequeno Príncipe. No primeiro livro, Pinóquio, eu quis trazer a ideia de que todos, na verdade, somos Pinóquios, e que essas crianças que recebemos também, ditas com comportamento inadequado, muitas vezes, já falei sobre isso aqui, eles só são crianças. Crianças felizes e ainda não, vamos dizer, com maturidade suficiente, né? Assim que eu sempre vi o Pinóquio. E aí, o Pinóquio, naquela história, ele aprendeu muita coisa, né? Ele escolheu seu caminho no meu primeiro livro. Agora, vocês imaginem ele no segundo, encontrando com o Pequeno Príncipe lá no deserto do Saara, num momento de muita confusão emocional do Pequeno Príncipe, pensando na sua rosa, se voltava ou não. Vocês vão ver os versos. E aí, o Pinóquio se equipara ao Pequeno Príncipe como o verdadeiro filósofo também, sabe? Olha que maluquice da minha cabeça. E aí os dois são iguais. Iguais, iguais, iguais. Um ajuda o outro, sabe? Então, tem mais de 500 versos, tem 96 páginas meu livro. Ele está tão bonito, tão lindo, sabe? Que eu não vejo a hora de mostrar para vocês, falar da história, contar mais detalhes, mas isso mesmo, a aposentadoria me trouxe essa possibilidade de escrever, né? Então, eu fiz, vocês que fizeram o curso do cordel com a Lu, né? Vocês viram, eu fiz em cestilhas, tudo ritmado, tudo escandido, assim, sabe? Direitinho, com ritmo. Eu demorei 5 meses para terminar, foi nos primeiros meses da pandemia. Foi a minha salvação, porque eu ficava inventando os versos, daqui a pouco eles estavam vindo de uma forma tão automática, assim, na minha cabeça, tão bonitinho, sabe? Então, eu estou muito feliz, porque eu estou abrindo outras possibilidades dentro daquilo que eu amo e acredito, né? Estou muito feliz mesmo. Aqui em Itanhaém também já me chamaram na secretaria, já tive 2 conversas sobre a possibilidade de a gente vir implantar a EL aqui. Imagina como estou feliz. Então, as coisas vão acontecendo.
vão acontecendo. Todas essas coisas eu nunca imaginei que seria possível, viu, gente? Então, tudo é possível. Abre o coração, chora um pouquinho quando não dá certo, que não tem jeito, eu chorei muito. Mas você logo limpa as lágrimas, sabe? Porque você vê que você está lutando, investindo num bem maior, naquilo que você acredita. Não importa como seja visto, sabe? E se te pedirem o céu na tua escola, muitas vezes pedem o céu para a gente, a lua. Aí falam assim, vai ter um evento na escola. Será que alguém da EL? Será que nós não podíamos fazer uma apresentação da EL? Nunca diga não. Diga sim, nós podemos. Nós podemos. Não importa quem esteja pedindo para você. Nós podemos. Mas você tem que ir até a lua. Você fala, nós vamos. Depois você pensa como você vai fazer para ir. Mas não diga que não. Diga que sim. E tem orgulho. Você começa a pensar assim, puxa, estão olhando a El com outros olhos. Percebem? Então, é isso que motiva a gente. Façam sempre o bem. Não importa, não importa. Façam, porque o nosso objetivo é o bem da El, o bem das crianças, o bem da educação, dignificar mesmo, sem nenhuma pretensão, dignificar a escola pública, sabe? Não deixar ninguém falar dela e também não deixar nossos alunos não terem orgulho da sua escola. Falar da sua escola como um templo, onde ele vai resguardar e vai proteger e vai desenvolver suas potencialidades no tempo que ele estiver lá. E será um tempo que nunca mais ele vai esquecer. Nós estamos falando de memórias esse ano, né? Ficará na memória. Quem não se lembra da sua escola, dos primeiros passos, das primeiras leituras, quem não? Tá bom? É isso, Samir. Você pensava assim ou eu fui muito... Não, você sabe, então, Suelizinha, a ideia, eu até comentei no chat aqui, né? Temos, como você mesmo citou na sua fala, né? Temos muitos professores que estão aqui no encontro, ou que ainda não são da EL, que estão conhecendo o projeto, estão ali paquerando. Temos muitos professores que são novos na EL. E assim, a gente tem sentido, conversado com vocês, conversado com os formadores das DREs, né? Que são os coordenadores da EL. E a gente sabe, eu já fui professor da EL, o Guilherme, na sala de aula, na escola na EL, o Guilherme também, por muitos anos. Suelizinha, né, começou a EL debaixo das árvores da UF Padre Antônio Vieira, muitas aulas na EL, né? Então a gente sabe as dificuldades que certamente muitos aqui podem encontrar de vários aspectos, né? Às vezes falta de apoio de alguém, ou às vezes poucas crianças no começo do trabalho, e o importante, a gente queria trazer a Suelizinha porque é a prova viva de como dá certo, para que não desistam, que sintam-se motivados, sintam-se abraçados, vamos juntos nessa trajetória. Estamos num período ainda difícil, né? Que casos de Covid retornando, a pandemia não acabou, mas o trabalho voltou. E a gente está vendo essa materialidade nas ações que vocês estão realizando, nos depoimentos, nas apresentações que vocês já estão desenvolvendo, porque vocês sempre dizem sim e estão desenvolvendo atividades, ações, saídas culturais. Então, ouvir você falando, Suelizinha, é uma enxurrada, felizmente, né, de muitas mensagens, o pessoal com saudade de você, emocionados, se sentindo melhores, indiscutivelmente, Suelizinha, porque você é uma pessoa autêntica, né? Você é igual, assim, eu trabalhei anos, né, junto com a Suelizinha, na mesma salinha, ela é assim todo dia, o tempo todo, sempre feliz, sempre vendo o lado positivo das coisas, não deixando desanimar, né? E quantas dificuldades, quantos desafios, né, nesses anos todos, né, Suelizinha? Quantos Sim. momentos tensos, momentos difíceis, né? São 17 anos, nem tudo foram flores, mas você conseguiu, né, sempre ver o lado positivo de tudo, né? Como os personagens dos seus livros também trazem, né? O Pequeno Príncipe especial, né, Suelizinha? Então, era importantíssimo você trazer uma fala para o nosso grupo, para essa trajetória. A Suelizinha sempre está conosco, sempre que possível, nos cursos, nos encontros,
presenciais, inclusive alguns eventos que teremos ainda esse ano. Esteve lá no Municipal, né, quando nós tivemos aquela apresentação das AELs, né? Então, depois eu vou colocar no chat, tá, Suelizinha, o seu link do seu Instagram, do seu Facebook, seu e-mail, porque quem quiser, ela está disponível à disposição sempre, né? A AEL sempre, né, Suelizinha? Sempre. A distância física, felizmente, hoje em dia tem outras possibilidades, né? Dá para a gente nos reunirmos, mesmo que à distância. Não só para falar da AEL, mas para falar dos livros dela, né? Inclusive, quando for o lançamento, né, Suelizinha, a gente vai divulgar para todos vocês do seu segundo livro, para que vocês possam ir lá, quem não conhece ainda, conhecer pessoalmente a Suelizinha. Guilherme, tem só, a gente já está cravando o horário, né? Então, o Guilherme tem um último detalhe. Só um comentário que eu esqueci de falar, bem técnico mesmo. Então, nós temos um tópico de dúvidas no Teams, mas nós vamos criar um primeiro fórum do curso, tá bom? Vai ser uma coisa bem bacana, bem prazerosa, porque a gente quer que exista uma troca entre vocês, até porque quem é novo no projeto, às vezes, é importante, é legal saber como que a Outrael está trabalhando os estudos literários, ter ideias, né? Ter essa oportunidade da gente trocar experiências, né? Olha que legal essa atividade, deu super certo. Eu fiz essa outra atividade de teatro e desenvolvi, né? Desinibir muitas crianças. Então, é legal ter essa troca. Então, nós vamos criar um fórum para vocês compartilharem um pouco das práticas que vocês estão realizando. E claro, quem não é da EL, pode também falar de algumas experiências que vocês realizam na sala de aula. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa possibilidade, essa potencialidade do espaço EAD, né? Que a gente pode construir uma rede conectada, onde nós conseguimos reunir mais de 150 pessoas e ter essa oportunidade de trocarmos figurinhas, tá bom? Então, depois a gente vai colocar o Fórum 1 e vamos explicar melhor, tá bom? Só estou antecipando. Guilherme? Bom, Samir, antes só para a gente coloca no fórum também, né? É muito bacana, né? Assim, a Suelizinha, ela foi passando, né, por todas as atividades da EL, né? E vocês vejam que assim, vai tendo uma diferença, né, entre o que é o vivenciado, né? Porque aí a gente pega aqueles detalhes, esse convite, a gente vai vendo as fotos e como cada academia faz essa chá literária, faz de um jeito. Então, assim, essa tabela, ela serve, assim, para a gente ter como guia, né? Às vezes eu vou lá fazer uma prática e falo assim, poxa, olha, eu fiz isso aqui num chá literário e deu certo, né? Quer dizer, é uma troca mesmo, que foi assim que o projeto cresceu, como a professora Lizinha falou, né? Ele foi crescendo, se expandindo conforme as pessoas também foram dando suas ideias, né? Mas é óbvio que a gente tem na Suelizinha assim, a coluna mesmo, né? Tudo que foi que iniciou tudo isso e foi estruturando mesmo, né? O projeto. E também, né? Como encerramento que a gente tinha pensado, né, Samir, em fazer os dois momentos, né? Um vídeo lá da Suelizinha em 2011 e um vídeo mais recente dela, né? No qual ela vai fazer um relato também, e a gente passa também aqui no Gael justamente para a gente poder utilizar nas nossas aulas, né? E eu estou vendo até alguns outros aqui, como o Bingaral, né? Que é o Bingo com Sarau aqui, que o pessoal foi criando aqui na direita, que a gente vai fazer. Esse já é um clássico, já. O Bingaral já é um clássico. Mas você vê que, por isso mesmo, né? Tá só o nome genérico ali, os encontros literários. Mas o encontro literário pode ser enriquecido pelo Bingaral. Eu acho que aí a ideia é a gente colocar a nossa experiência ali, né? E pensar assim, nossa, seria legal alguém conhecer essa prática, porque aí ela consegue replicar com a EL nova dela tudo, ou que já tem tempo, mas nunca fez aquela ação propriamente, né, Samir? Ou a partir dela criar uma outra possibilidade também, né? Perfeito, é isso, né? A gente vai fazendo, né, com o nosso jeitinho, né? Sempre vai ter um pouco da nossa cara, né, da nossa personalidade também ali no meio, e isso que é importante, né? A EL, ela, como a professora Lizinha colocou, né? É um projeto de humanização, não há nada mais humano do que a nossa personalidade. E ela vai aparecer, a nossa carinha,
do jeito que a gente é também no trabalho com as crianças, tá bom? Então, a gente vai passar esse videozinho para vocês terem uma ideia também, né, dos vídeos que vocês podem usar com os alunos para mostrar também aí a Suelizinha. Claro que essa aula mesmo a gente vai deixar disponível no YouTube e imagino que tenham falas maravilhosas para cortar e colocar lá. Então, eu vou colocar aqui, tá, Samir? Tá ótimo. Só um comentário, é que agora eu perdi o nome da professora, Suelizinha, mas é que você citou mães de alunos que voltaram a estudar. Tem uma professora da MF Júlia Oliveira, né, depois eu retomar o fórum, mas o filho dela foi aluno da EL e hoje em dia ela é professora da EL. Ela comentou aqui. Ai, que legal! Isso é lindo demais, né? É emocionante essas coisas, né, Suelizinha? É muito. Ó, quando for, Guilherme, manda ver. Tá sem som, Guilherme. Só um minutinho que eu já consigo. Peraí. Estou aproveitando, ó, são tantas mensagens, Suelizinha, peço pena que você não está conseguindo ver o chat. Eu vou ler a Maria Madalena colocou agora, então é o único critério que eu usei. Bom, gratidão, Suelizinha. Utilizei o vídeo inicial em uma apresentação, mas não conhecia a riqueza dos detalhes. Tão bonitos. Educadora de fala tão doce, palavras sábias e motivadoras. Professora que decidiu converter-se em ponte. Ai, que lindo! Obrigada! Muito obrigada. Foram muitas, imagina assim, multiplique em 10, em 100, que foram muitas mensagens muito carinhosas para você. Agradeço a todos, meu Deus. Bom, então, gente, esse vai ser o encerramento. Depois, acabando o vídeo, né, quem quiser ligar a câmera só para dar um tchauzinho para a Suelizinha, para ela poder ver vocês, a gente também vê vocês, né? Então, só o Guilherme está tentando resolver o probleminha do vídeo. Ela apareceu, Samir? Não, né? Ainda não. Peço desculpas, nós pedimos desculpas, né? O Teams hoje, né, deu um trabalhinho, porque alguém gerou uma reunião paralela e aí, sempre se acontecer isso, gente, um dia, não só no nosso curso, mas de você entrar numa reunião paralela e ver que não está acontecendo nada, ela sai. Porque se você não sair daquela, você não consegue entrar na outra. Enfim, a gente foi tentando ligar um por um para aqueles que estavam no chat falando que não conseguia acessar, e aí aos poucos foi resolvendo, mas o bom é que está gravado, então quem perdeu um pedacinho do encontro, depois dá para retomar. Será que vai agora, Guilherme? Não por enquanto. Ô, Samir, vamos fazer assim, eu coloco no chat, para também não tomar o tempo tanto das pessoas. Vocês me desculpem, não logou. E é um vídeo curtinho. Para a Suelizinha hoje de manhã, não logou. E aí, enfim, tentei por 2 dispositivos e não deu. Mas vou colocar aqui no chat. Vamos fazer. E olha, eu vou já ser até um desafio. Mesmo que vocês não consigam assistir hoje, assiste depois, vai estar no chat, mas comentem depois embaixo do vídeo, porque aí a gente sabe que aí a Suelizinha também pode ler o que vocês escreveram ali, tá bom? É para resumir o encontro de hoje. Então, no vídeo no YouTube dá para comentar depois. É um vídeo do UOL, a Suelizinha deve lembrar, acho que foi 2018, né, Suelizinha? 2017 ou 2018 essa entrevista. Uhum. Foi gravado no Barão de Mauá, na MF da Adripenha, né? Sim. Que aí era sobre ela mesmo, né? Uma professora da cidade de São Paulo que tem um trabalho especial. Aí eles foram atrás da Suelizinha. Então, é um vídeo bem lindo, vocês vão gostar bastante, tá bom? Para resumir, é a síntese do encontro de hoje, esse vídeo que o Guilherme postou agora, né? Então tá até escrito assim, ó, o nome completo da Suelizinha escrito professora, em caixa alta, tá bom? Que ela fala no vídeo, sou professora com muito orgulho. Muito bem. Então, acho que é isso, passamos já um pouquinho do horário, né? Mas Guilherme tem algum... O Guilherme vai compartilhar também depois aquela tabela, né? Para quem é novo no projeto, se situando, quais são as atividades semanais, mensais e os eventos anuais que nós temos, né? Isso acho que norteia. Para quem é novo no projeto, é muita informação ainda, né? Então,
eu vou pedir para vocês abrir as câmeras e pedir para a Suelizinha fazer a sua fala final, mandar um beijão para todo mundo. Cadê vocês? Quem puder abrir, não é obrigado, mas quem puder abrir, é um prazer vê-los. Oi, queridos, muito Oi. obrigada. Muito feliz, viu? Muito obrigada por tudo. Gratidão, muito obrigada. Feliz de te ver, Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Ai, que lindo. Obrigada, Sueli. Obrigada a vocês. Obrigada, Sueli. Muito obrigada, Sueli. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, muito obrigada. Boa noite, Sueli. Você é 10. Obrigada, beijo. Maravilhosa. Que alegria. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Lindo, né? Tchau, Sueli. Tchau, Guilherme. Guilherme, Tchau, encerrou a gravação, Guilherme? Eu vou encerrar agora. Sueli, como tchau, sempre, gente. me Tá gravando aí? apaixonei. Tchau, gente. Linda. Obrigada. Foi muito bom. Pena que não foi o vídeo, mas aí o pessoal assiste depois. É.